O som dos passos de Michele Bolsonaro ecoava pelos longos e sombrios corredores do hospital. O eco reverberava nas paredes frias e brancas, criando uma sensação inquietante, como se o próprio ambiente estivesse advertindo que algo não estava certo. O ar estava denso, quase opressivo, e cada inspiração parecia exigir um esforço maior do que o normal. O leve cheiro de álcool misturado ao perfume discreto de flores criava uma combinação estranha, desconfortável, algo que despertava uma angústia difícil de ignorar. Cada passo que Michele dava parecia mais pesado, como se uma força invisível pressionasse seus ombros. Não era apenas cansaço, era algo diferente. Uma sensação que se arrastava desde que havia recebido aquele chamado. Desde o momento em que soube que o Papa Francisco estava internado, algo dentro dela não parava de alertá-la. Uma inquietação persistente que ela não sabia explicar, mas que crescia como uma tempestade silenciosa dentro de si. O convite para visitá-lo havia sido inesperado. Mesmo em meio à sua rotina cheia de compromissos, aquele pedido parecia ter um peso maior, como se algo muito além do que ela podia compreender estivesse em jogo. Enquanto caminhava, Michele percebeu que não era só ela que parecia incomodada. Os corredores estavam quase vazios, mas nos poucos rostos que cruzavam seu caminho havia algo em comum, uma tensão disfarçada, um ar de preocupação que ninguém conseguia esconder. Padres e bispos caminhavam em silêncio, com expressões fechadas e passos lentos. Alguns mantinham a cabeça baixa, murmurando orações quase inaudíveis, como se estivessem pedindo forças para enfrentar algo maior do que qualquer um deles poderia suportar. Foi então que ela começou a notar pequenos detalhes que tornavam o ambiente ainda mais sombrio. No final do corredor, duas freiras conversavam baixinho, mas seus rostos estavam tensos e seus olhos vermelhos, como se tivessem chorado há pouco tempo. Mais à frente, um homem de batina segurava um terço nas mãos, os dedos se movendo rapidamente pelas contas como se cada prece fosse uma súplica desesperada. Michele percebeu também os olhares discretos, quase furtivos, que se voltavam para ela sempre que passava. Ela não sabia dizer se era curiosidade, preocupação ou um aviso silencioso de que algo estava errado. Quando finalmente chegou à porta do quarto do Papa, Michele sentiu o coração disparar. O guarda suíço postado na entrada manteve uma postura rígida, mas havia um certo desconforto em seu olhar. Ele não disse nada, apenas fez um leve aceno com a cabeça, como se estivesse liberando a entrada, ou talvez avisando que ela ainda poderia desistir. Michele hesitou por um breve momento. Algo dentro dela gritava que, depois que entrasse por aquela porta, nada mais seria como antes. Ela respirou fundo e girou lentamente a maçaneta, com cuidado, como se quisesse evitar que qualquer som quebrasse aquele estranho silêncio que parecia envolver o local. A porta se abriu, e imediatamente Michele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O ar dentro do quarto era mais frio, não apenas frio físico, mas um frio que parecia se infiltrar na alma. A penumbra do ambiente era cortada apenas por uma luz suave que vinha de uma pequena luminária ao lado da cama. As sombras projetavam formas distorcidas nas paredes, criando uma sensação incômoda, quase opressora. Foi então que ela ouviu o Papa Francisco. Deitado na cama, ele parecia menor do que o habitual. O líder que tantos já haviam visto discursar com firmeza agora estava frágil, envolto por fios e tubos que monitoravam seus sinais vitais. O som contínuo e ritmado do monitor cardíaco preenchia o silêncio, como uma contagem lenta e inexorável do tempo que ele ainda tinha. Seu rosto estava pálido, os traços marcados pelo cansaço extremo e pela luta constante contra a própria fragilidade do corpo. Seus olhos estavam fechados e, por um instante, Michele pensou que ele estivesse dormindo, ou pior. Ela hesitou em se aproximar,
mas então, lentamente, os olhos do Papa se abriram. Ele levou alguns segundos para focar sua visão, mas quando reconheceu Michele, um leve sorriso surgiu em seu rosto, um sorriso fraco, quase imperceptível, mas que parecia carregar uma mensagem oculta, como se ele soubesse algo que mais ninguém sabia. Que bom que você veio, disse ele com uma voz quase apagada, rouca e frágil. Michele deu alguns passos à frente, sentindo que cada movimento a aproximava de algo que ela ainda não compreendia. Ela segurou com delicadeza a mão fria e trêmula do Papa e sentiu um aperto quase imperceptível, fraco, mas insistente, como se ele estivesse usando as poucas forças que lhe restavam apenas para manter aquele contato. Como o senhor está? Perguntou Michele com um tom suave, quase temendo a resposta. O Papa respirou fundo, fechou os olhos por um instante e, com dificuldade, murmurou: Eu estou cansado, muito cansado. Sua voz falhava, como se cada palavra exigisse um enorme esforço. Ele então abriu os olhos lentamente e, fixando-os nos de Michele, completou: Mas eu preciso te contar algo, algo importante. Michele se inclinou um pouco mais, preocupada. O que foi, Santo Padre? O Papa respirou fundo novamente. Sua expressão ficou mais séria, mais sombria. Ele segurou a mão dela com um pouco mais de firmeza, e com a voz ainda fraca murmurou: Eu achei que não conseguiria te ver. Não diga isso, respondeu Michele, tentando confortá-lo. Mas o Papa balançou a cabeça devagar, como se estivesse negando qualquer esperança ilusória. Eu achei que meu tempo havia acabado. Michele sentiu o coração apertar no peito. Aquilo não era apenas o desabafo de um homem doente, havia algo mais. Algo que ele estava guardando. Eu preciso que você me ouça, continuou o Papa com os olhos fixos nos dela. Porque o que eu vou te contar pode mudar muita coisa. Aquela frase foi suficiente para fazer Michele sentir o sangue gelar. Ela não sabia o que estava por vir, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela não era uma visita comum, e o que o Papa Francisco estava prestes a revelar mudaria tudo. Por um instante, Michele pensou que ele estivesse dormindo. O Papa Francisco permanecia imóvel na cama, os olhos fechados e o peito subindo e descendo lentamente, como se cada respiração fosse um esforço calculado, uma luta constante para permanecer ali. O som ritmado do monitor cardíaco parecia amplificar o silêncio do quarto, um silêncio pesado, denso, que tornava o ar mais difícil de respirar. Michele ficou parada na entrada, hesitante. Parte dela não queria interromper aquele momento de aparente tranquilidade. Ele parecia tão frágil, tão vulnerável, como se qualquer palavra pudesse quebrá-lo. Mas então, algo inesperado aconteceu. O Papa respirou fundo, como se despertasse de um sono profundo, e seus olhos começaram a se abrir lentamente. O movimento foi lento, quase doloroso. Suas pálpebras tremiam, e por um instante seus olhos pareceram vagar pelo quarto, perdidos, como se ele estivesse tentando se lembrar de onde estava. Mas quando seus olhos finalmente se fixaram em Michele, foi como se, por um breve momento, aquela fragilidade desaparecesse. Seu rosto cansado se iluminou com um sorriso fraco, quase imperceptível, mas que carregava um significado profundo. Não era um gesto comum. Era como se aquele simples sorriso dissesse mais do que qualquer palavra poderia expressar. Que bom que você veio, murmurou ele com uma voz rouca e fraca, quase apagada. Aquelas palavras fizeram Michele sentir um nó se formar em sua garganta. Não havia apenas cansaço na voz dele, havia alívio e uma certa urgência. Ela se aproximou devagar, sentindo que cada passo que dava a conduzia a algo maior do que ela poderia compreender. Seu coração batia mais rápido, e uma inquietação crescente tomava conta dela,
como se o próprio ambiente estivesse avisando que algo importante estava prestes a ser dito. Ao se aproximar, Michele segurou delicadamente a mão do Papa. A pele dele estava fria, quase gelada, e tão fina que parecia que poderia se rasgar com o menor movimento. Seus dedos eram frágeis, ossudos, e embora ele quase não tivesse força, ela percebeu que ele a apertava levemente, um aperto fraco, mas firme, como se aquele simples toque fosse sua forma silenciosa de pedir que ela ficasse ali, que não fosse embora. Como o senhor está? Perguntou Michele, sua voz quase sumindo no silêncio do quarto. Ela tentou soar firme, mas não conseguiu esconder a angústia que crescia dentro dela. Algo estava errado. Muito errado. O Papa respirou fundo e fechou os olhos por um instante, como se precisasse reunir forças para continuar. O som do monitor cardíaco pareceu desacelerar, como se cada batida ecoasse por todo o ambiente. Eu estou cansado, muito cansado, disse ele com um suspiro pesado. Sua voz saiu entrecortada, quase como se cada palavra exigisse um enorme esforço. Mas eu preciso te contar algo, algo importante. Michele se inclinou um pouco mais, tentando disfarçar a tensão que crescia dentro dela. O que foi, Santo Padre? Perguntou, preocupada. O Papa abriu os olhos novamente e olhou fixamente para ela. Mas desta vez, seu olhar era diferente. Mesmo com o rosto abatido e os olhos cansados, havia uma intensidade incomum naquela expressão, um olhar firme, quase penetrante, como se ele estivesse enxergando algo que mais ninguém podia ver. Eu achei que não conseguiria te ver, murmurou ele. Michele sentiu um arrepio subir pela espinha. Eu achei que meu tempo havia terminado. Essas palavras caíram sobre Michele como uma pedra. Ela sentiu seu estômago se revirar e sua boca secar. Não diga isso, respondeu quase em tom de súplica, tentando encontrar nas palavras algum conforto que nem ela mesma acreditava. Mas o Papa balançou a cabeça lentamente, como se aquelas palavras não fossem apenas um desabafo, mas sim uma certeza. Não era uma impressão. Não era apenas cansaço ou pessimismo. Ele realmente acreditava que seu tempo estava chegando ao fim. Eu preciso que você me ouça, disse ele com a voz um pouco mais firme. Porque o que eu vou te contar pode mudar muita coisa. Michele não respondeu. Apenas permaneceu ali, imóvel, segurando aquela mão fria, sentindo seu coração pulsar forte contra o peito. Nos últimos dias, continuou o Papa, pausando entre cada palavra, como se revivesse cada momento. Eu passei por algo que poucas pessoas entenderiam. Ele fez uma longa pausa. Seus olhos se fecharam novamente, e por um instante Michele pensou que ele estivesse perdendo as forças outra vez. Mas então ele respirou fundo, e com a voz ainda mais baixa, disse algo que fez o sangue dela gelar. Eu vi algo. Michele franziu a testa. O que o senhor viu? Perguntou, quase sussurrando. O Papa abriu os olhos devagar, e dessa vez, Michele notou que havia algo diferente neles. Não era apenas cansaço. Era como se ele tivesse visto algo que o havia marcado profundamente, algo que o assustava, algo que ele lutava para compreender. Eu vi a morte. As palavras saíram lentas, quase como um sussurro. Mas naquela hora, pareciam ensurdecedoras. Michele sentiu um calafrio intenso tomar conta de seu corpo. Suas mãos ficaram geladas e a sensação de que o quarto estava mais frio se intensificou. Eu senti a presença dela. Continuou ele, com os olhos fixos em algum ponto distante, como se ainda estivesse preso àquela visão. Fria, escura, estava ali, parada ao meu lado. Eu achei que ela fosse me levar. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. O som do monitor cardíaco,
que antes parecia quase imperceptível, agora ecoava como uma batida grave e lenta, preenchendo cada canto daquele quarto sombrio. Mas então, o Papa fechou os olhos e sua expressão mudou. Algo aconteceu. Michele se inclinou ainda mais para perto, sentindo a respiração presa na garganta. O que aconteceu? Perguntou com a voz embargada. O Papa abriu os olhos novamente, e dessa vez eles pareciam brilhar com uma mistura de emoção e espanto. Eu ouvi uma voz, e foi aí que tudo mudou. O silêncio que tomou conta do quarto parecia mais intenso do que qualquer som poderia ser. O leve bip do monitor cardíaco, que antes preenchia o ambiente, agora soava distante, abafado, como se aquele momento tivesse sido isolado do resto do mundo. Michele sentiu um frio subir pela espinha, um arrepio que começou na nuca e se espalhou pelo corpo como uma corrente gélida. Sua mente tentava processar o que havia acabado de ouvir, mas era como se as palavras simplesmente não fizessem sentido. Ela piscou algumas vezes, atordoada. Como assim? O senhor viu a morte? Perguntou, a voz vacilante. O Papa não respondeu imediatamente. Ele fechou os olhos por um instante, como se revivesse aquele momento sombrio. Quando voltou a abri-los, sua expressão era sombria, carregada de uma gravidade que fez Michele sentir o coração apertar. Eu estava partindo, murmurou ele. Senti meu corpo ficando leve, e ao mesmo tempo pesado. Era como se algo estivesse me puxando para longe, para algum lugar escuro. A voz dele tremia levemente, mas não era apenas pelo cansaço, havia medo nela. Eu não podia ver claramente, mas senti uma presença. Fria. Sombria. Ele fechou os olhos novamente, respirou fundo e continuou. Ela estava ao meu lado, parada, esperando. Eu sabia o que aquilo significava. Eu sabia que estava sendo levado. Michele ficou imóvel. Seu corpo estava tenso, os dedos ainda segurando firmemente a mão do Papa, mas a sensação era de que suas próprias pernas não aguentariam por muito tempo. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Foi então, continuou ele, agora com um tom mais baixo, quase sussurrando. Foi então que algo aconteceu. Michele se inclinou para a frente, tensa. O que aconteceu? O Papa abriu os olhos devagar, e neles havia algo diferente, uma intensidade que contrastava com a fragilidade de seu corpo. Eu senti uma luz, intensa, tão forte que parecia atravessar cada parte de mim. Michele prendeu a respiração. E então ouvi uma voz. Uma voz? Perguntou Michele, quase sem conseguir formar as palavras. Sim, uma voz poderosa, mas suave ao mesmo tempo. A expressão do Papa mudou. Seus olhos se encheram de emoção, uma mistura de reverência e espanto, como se ele ainda não tivesse compreendido completamente o que havia vivido. Eu não sei explicar, mas aquela voz não parecia apenas me chamar, ela me preenchia. Como se não estivesse apenas do lado de fora, mas dentro de mim também. Ele respirou fundo, e sua voz falhou por um instante. Seus olhos, agora marejados, se voltaram novamente para Michele. Essa voz disse: a sua missão ainda não acabou, você ainda tem algo a fazer, você precisa dar um recado a Michele Bolsonaro. O quarto inteiro pareceu girar ao redor de Michele. Ela sentiu as mãos ficarem frias, o estômago revirar. Eu? Perguntou ela, quase sem voz. Um recado para mim? O Papa assentiu lentamente, sua expressão ficando ainda mais grave. Sim, e é algo que você precisa saber. Por um instante ele hesitou. Era como se ainda buscasse coragem para revelar o que estava guardado em seu coração. Michele permaneceu ali, imóvel,
sentindo o peso daquela pausa. Ela sabia que o que viria a seguir não seria apenas uma mensagem, seria algo capaz de mudar tudo. O Papa respirou fundo uma última vez, olhou fixamente para Michele e finalmente revelou: "Se eu partir, o próximo Papa pode vir do Brasil." As palavras ecoaram no quarto como um trovão abafado. Michele ficou imóvel, como se seu corpo tivesse congelado. "Um Papa brasileiro?" murmurou ela, a mente ainda tentando assimilar aquilo. "Sim", confirmou o Papa, sua voz quase apagada. "E isso pode mudar o rumo do Brasil." Michele engoliu seco. Ela não sabia exatamente o que aquilo significava, mas sentia que havia algo muito maior por trás daquela revelação. "Mas essa mudança não será fácil", continuou o Papa com um olhar carregado de preocupação. "Haverá resistência, haverá conflitos, e você?" Ele fez uma pausa longa, apertando levemente a mão de Michele com o pouco de força que ainda tinha. "Você terá um papel importante nisso." Michele fechou os olhos por um instante, tentando assimilar tudo o que havia ouvido. Sua mente estava uma confusão de perguntas sem respostas. "Santo Padre, o que eu devo fazer?" perguntou, a voz quase sumindo. O Papa sorriu levemente, um sorriso cansado, mas que transmitia uma estranha sensação de paz. "Continue orando, continue buscando", disse ele, apertando sua mão com um pouco mais de força. "Porque quando esse momento chegar, você saberá exatamente o que fazer." Michele permaneceu ao lado dele por mais alguns minutos, segurando sua mão, como se aquele gesto fosse capaz de impedir que ele partisse. Quando finalmente deixou o quarto, seus passos eram lentos, arrastados. Ela caminhou pelo corredor como se estivesse em transe, as palavras do Papa ainda ecoando em sua mente. "Eu vi a morte. Deus me deu mais alguns dias. Se eu partir, o próximo Papa pode ser brasileiro." Michele parou por um instante no meio do corredor. O ar frio do hospital tocou seu rosto, mas ela mal percebeu. Sua mente estava focada apenas em uma coisa. Nada mais seria como antes. E quando o dia chegasse, aquela profecia ecoaria pelo Brasil, e pelo mundo inteiro.